foi uma visão somente para Jacó naqueles dias. Já era como a Bíblia, né? Ela é toda assim. Ela já apontava o Messias, ela já apontava para Cristo, para o tempo de Jesus. E quando aqui o pastor falou a respeito da nova aliança, da velha aliança, eu logo me lembrei, né? Nós vamos falar a respeito do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E eu gosto, quando eu começo a escrever alguma coisa, sempre fazer esse comparativo. Porque muitas pessoas abandonam o Velho Testamento, abandonam as leis, e focam apenas no Novo Testamento, porque aparentemente é muito mais fácil viver pela graça, né? Aparentemente, se enganam eles. Mas, para mim, eu acho que a concretude é sempre olhar. Eu aprendi com um mestre também do Santo Espírito, que nós estudamos o Novo Testamento à luz do Velho Testamento. Nós precisamos sempre estar focados no Velho Testamento, o que ele diz a respeito. E hoje eu queria então ler todo o contexto para que nós possamos chegar, eu espero conseguir chegar com vocês nesse ponto, chegar até Cristo. Então vamos ler comigo ali, capítulo 28, nós vamos ler todo o capítulo. Eu gosto assim de pedir para vocês prestarem bem atenção e aí um pouco mais. Usar a imaginação de vocês e entrar no texto, entrar na história, imaginar, visualizar como estava acontecendo, como foi aquela situação, como foi aquele momento. Amém? Amém. Amém? Amém. Quem está acordado diz amém. Amém. Irmãos, eu tenho uma dificuldade, eu falo muito tranquilo, então pode dar sono, tá? Então se esperta aí um pouquinho, se precisar, dá uma esticadinha, mas não durma, por favor. Glória a Deus. Deus nos espera. Amém. Amém. Versículo 1 do capítulo 28. E Isaac chamou a Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tome mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim, despediu-se Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Tendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar dali para si uma mulher, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera o seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac seu pai, foi Esaú e tomou para si, além das suas mulheres, Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiota. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Ele tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência.
e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e nas tuas descendências serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Alguém já tinha ouvido isso aí, né? Amém? Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e pôs sobre uma coluna, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, eu em paz e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem, amados, está falando a respeito de uma situação na vida de Jacó que não era nada fácil. Aparentemente, a gente lê esse capítulo ali, parece que está num momento bacana, onde ali Jacó o abençoa para enviar ele para procurar a sua esposa, né? Aquela que ele seria por esposa, que teria seus filhos, que era, claro que era um costume, né? É ainda hoje, todo mundo, né? Quando a gente fala nisso, a tampa de panela, a gente tem que sair procurando às vezes, mas muito mais do que um costume, era um prazer. Era um prazer casar-se, era um prazer ter família, era um prazer. E então aqui parece que está tudo muito bonito, muito legal, é o momento em que está sendo enviado, mas quando nós lemos o capítulo anterior, nós vemos a aflição de Jacó. Jacó não estava tranquilo, não era um momento de paz na vida de Jacó, não era um momento de tranquilidade. O que havia acontecido poucos minutos, horas, não sei, dias, pouco antes desse momento em que Isaac começa a abençoar Jacó, juntamente com Rebeca, e lhe abençoa e libera sobre ele a bênção de Abraão, aquela bênção que Deus colocou sobre Abraão, e o envia, então, para se tornar uma grande nação. Momentos antes, a situação que ocorreu antes, foi quando Rebeca, juntamente com Jacó, articulam para que Isaac, ao invés de dar a bênção para Esaú, dê a Jacó. Por muito tempo, e eu acho que você já deve ter ouvido, algumas pessoas, e eu já falei também, um pouco mal de Rebeca. Não sei, né? Quem já falou mal de Rebeca e diz misericórdia? Só eu? Eu não. Vamos mal de Rebeca. Eu dizia que ela era manipuladora. E estudando para cá, mudou o meu conceito a respeito de Rebeca. Rebeca era uma mulher muito inteligente. Amém. Muito sábia. Ela sabia o que estava fazendo. Por que Rebeca armou toda aquela situação ali de fazer o guisado, dar para Jacó ir até o seu pai, que já, coitado, não enxergava bem, já estava mal nos seus dias ali, já não via direito, não enxergava bem. Parece uma injustiça, né? Poxa, que maldade de Rebeca fazer uma coisa dessa com Isaac. Não foi uma maldade de Rebeca. Esaú, o homem que
a princípio tinha o direito da primogenitura, da bênção, ele agiu muito mal, porque ele havia casado com 2 mulheres cananeias. Com 40 anos de idade ele já tinha 2 esposas e as 2 eram cananeias. E ali falam, alguns versículos antes, que isso trazia muita amargura para Rebeca e para Isaac. Aquela situação que Esaú gerou poderia comprometer toda uma história futura. A bênção que estava sobre Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, você será muito grande, seus filhos serão como a areia do mar, como as estrelas do céu, a sua descendência e tudo mais, foi posto a perder, poderia ter sido posto a perder, por Esaú, quando Esaú resolveu casar com 2 mulheres cananeias. E Rebeca, compreendendo isso, eu não sei o que se passava na cabeça de Isaac, né? Não está tendo bichinho. Eu não sei o que se passava, porque as mulheres não entendem muito o que passa na cabeça dos homens, às vezes, né? Então, eu não sei o que passava, mas isso deveria ter partido de Isaac. Porque ele estava na mesma situação que Rebeca, ele sentia-se amargurado pelas esposas do seu filho. Mas quem tomou a posição foi Rebeca. E aqui, depois que acontece a situação da bênção, Jacó recebe a primogenitura, a bênção da primogenitura. Rebeca, Esaú, ameaça o seu irmão. E diz assim que meu pai estiver desfalecendo, que já está fraco, daqui a pouco ele vai se passar, eu vou matar o meu irmão. E Rebeca ouve isso. Novamente ela vê que está colocando em risco a promessa do Senhor para Jacó, futuramente Israel. Olha só, o quanto nos precipitarmos pode acabar não só com essa geração, não só comigo, não vai trazer problemas para mim, para os meus filhos, mas vai adiante. Vocês imaginem, né? Hoje essa guerra em Israel que está acontecendo foi porque alguém se precipitou, né? Uma mulher se precipitou. E também não sempre passava assim na cabeça de Abraão, que aceitou o que a abençoada de Sara falou, e foi ter o seu filho lá com Agar. Olha o que está acontecendo hoje. Isso aí é uma consequência de lá, do ato de Sara e de Abraão, de se adiantar na promessa do Senhor, no que Deus havia prometido, e ter um filho, ele ter um filho com Agar, Ismael. Então, quando ela vê novamente que se compromete, que a promessa do Senhor prossiga, se cumpra, atrapalha as gerações futuras, ela fala para Jacó, você vai ter que ir embora. E chama então Isaac, nós precisamos dar um jeitinho para que Jacó vá embora. E então ele então tem a brilhante ideia, iluminado por Deus, de mandar Jacó buscar uma esposa lá na família da sua mãe, das mulheres ali da sua família. E ele diz: não se case com uma cananeia. Quando Esaú, não sei se já ouviu essa expressão, quando você erra e você tenta consertar o erro, acaba tornando a situação ainda pior, estraga ainda mais, né? Vai fazer um bolo que deu errado, tenta consertar, não dá. Bolo, se deu errado, joga fora. Faz outro, começa novamente. Esaú observa o pai dando orientação a Jacó, e vendo que Jacó vai obedecer, né? Porque ele era obediente. Esaú vai e casa-se então com uma filha que era parente deles, mas era da descendência de Ismael, né? Ou seja, ele pegou o bolo, estragou ainda mais o bolo, e daí ficou sem condições de comer o bolo. Voltando para Jacó. Então Jacó estava saindo dali, da cidade de Berseba. Jacó estava saindo, fugido.
ameaçado de morte, do risco de morrer. Imagine o coração dele aflito. Os meninos que estão aqui, né? Que estão casados, que vão casar. Jesus. Amém. Jesus. Glória a Deus. Vocês teriam cabeça para pensar em arranjar uma mulher sendo ameaçada de morte? Vocês iam pensar, eu vou arranjar uma mulher ou eu vou salvar a minha vida? Olha ali o conflito que estava dentro de Jacó. Eu preciso fugir, eu tenho que ir embora. E a cidade onde ele estava, Berseba, ela tem uma ligação muito forte com os patriarcas, principalmente por causa de Abraão. Abraão viveu um tempo ali, eu não posso demorar muito, pastor, não vou cortar. Deixa eu parar de novo. Mas eu consigo. Abraão tem uma história ali, ele viveu um tempo ali, fez algumas alianças, e a palavra Berseba significa lugar das 7 ovelhas, ou lugar do juramento, porque foi ali que ele veio o juramento, e ali ele fez uma oferta de 7 ovelhas, que não veio ao caso agora, mas era uma cidade que tinha essa ligação com os patriarcas. Então ali se fazia juramentos, os patriarcas viam como local realmente um culto, um lugar sagrado. E ali se recebia a bênção dos patriarcas. Ele saiu de Berseba, ele saiu do lugar da bênção e foi enviado para uma outra terra chamada Arã. Quando ele estava ali no meio do caminho, ele teve o sonho, né? Nós vamos voltar ali para o sonho. Mas para vocês saberem, a cidade onde ele foi enviado é mais ou menos 1.000 quilômetros de distância. Arã significa lugar onde os caminhos se cruzam. Ele foi para uma cidade onde ele precisava ter o caminho dele cruzado com alguém para que se cumprisse a promessa de que Israel seria uma grande nação. Então ele sai de um lugar de bênção e vai para um lugar de propósito. É o que todos nós deveríamos fazer. Quando nós saímos para algum propósito, nós vamos sair na bênção. Precisa ter alguém nos abençoando, alguém nos direcionando. Não é simplesmente sair para algum lugar qualquer. Aí temos uma expressão, eu vou fazer como Abraão, ou para um lugar que eu não sei onde é, para onde vou. É um contexto diferente. Abraão, no fundo, sabia para onde estava indo. Ele sempre soube para onde ele estava indo. Então, quando nós sairmos para um caminho, para um propósito, precisamos ser na bênção. E foi o que aconteceu com Jacó, como nós lemos aqui. O pai dele compreendeu, vamos dizer assim, compreendeu. Agora a bênção estava sobre Jacó, e é esse que eu preciso abençoar. E nós vemos ali que ele colocou toda aquela bênção: você vai ser grande, você vai ter uma geração muito grande, seus filhos serão abençoados, próximos, vocês se multiplicarão, e sobre ti estará a bênção de Abraão. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nesse caminho de mais de 1.000 quilômetros, no meio do caminho, fala-se os historiadores, alguns teólogos, que mais ou menos lá pelo 4º dia da sua viagem, ele vai dormir, vai descansar à noite, o sol se põe, ele está cansado e vai dormir, e sonhou. Quando eu estou com alguma preocupação, quando alguma coisa me tira a mente, fica ali o tempo todo, e eu vou dormir pensando nisso, normalmente eu sonho com a situação, eu sonho com o problema, eu sonho com aquilo que me toma os pensamentos. No caso de Jacó, ele estava pensando primeiramente em se livrar da morte e depois de encontrar então a sua prometida, a sua futura esposa. Aleluia. O pensamento de Jacó não tinha nada com os céus, com Deus ou coisas do tipo. Dizem ainda alguns teólogos que ali foi o dia da
conversão de Jacó. Se converteu ali. Até então ele não era convertido. Ele era um visitante na igreja, um simpatizante das leis, e não era um convertido. E então ali ele teve. Quem já confirmou com Deus diz aleluias? Aleluia. Bom, o que eu vou falar aqui é só vou dar uma pitadinha para quem não foi, para não ir. Nós falamos que o encontro de Jacó com Deus foi em Peniel. Mas um encontro de verdade, em que ele encontrou a Deus transformou, tomou o coração dele, foi aqui, em Padaraí, onde ali ele sonhou com o texto que nós lemos ali. Amém? Amém. Vamos falar um pouquinho agora do sonho de Jacó. Jacó não sonhou com uma esposa. Jacó não sonhou que estava sendo perseguido por Esaú. Não sonhou que estava morrendo, mas ele teve um sonho onde ele viu uma escada. E essa escada tocava na terra e tocava no céu. E lá no final, quem estava lá no final da escada? O Senhor. Yahvé. E na escada, ao longo da escada, tinha anjos que desciam e subiam. Você consegue ver essa imagem? Essa cena? Essa situação? Eu consigo. E esses dias eu vi uma imagem que parece mais ou menos com isso. Eu acho que se você for pesquisar, você vai ver bastante coisa. Realmente, de anjos subindo e descendo, parece que é uma festa, uma alegria. E nós vamos entender um pouquinho dessa visão que Jacó teve. Eu não sou teóloga, pastor Alessandro, não tenho dom de mestre ainda, quem sabe um dia sem entender, mas eu gosto de dentro do Espírito conjecturar algumas coisas e imaginar algumas coisas. Eu gosto disso. É claro que desde que não venha uma heresia no meio. Então, eu gosto de fazer esse tipo de coisa. E eu fiquei olhando, imaginando, como eu falei, imaginava uma festa, os anjos subindo e descendo, aquele hino que nós cantamos, né? Tem anjos voando neste lugar, no meio da gente ensina, subindo e descendo todas as direções. Eu imaginei assim. Eles subiam, desciam, para cá e para lá, voando, todos bonitinhos, mas é muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que isso. Aleluia. Quando Jacó vê essa cena, ele fica aterrorizado, amedrontado. E eu fico imaginando as pessoas dizendo assim: eu vi um anjo aqui, eu vi um anjo ali, assim. As pessoas parece que viram e não viram, daqui a pouco nada acontece. Eu nunca vi um anjo, mas se eu ver, olha, eu acho que eu fico parecido com Jacó. É algo extraordinário. Eu estava lendo Champlin falando sobre isso. Ele fala assim que o sobrenatural ali foi extravagante, foi maravilhoso, foi tremendo, a ponto de deixar Jacó aterrorizado. Eu fico imaginando, porque é muito mais do que um sonho. Foi muito mais do que um sonho. Porque quando ele acorda, eu sei quando Deus me dá um sonho que não é um sonho da minha alma, da minha mente, porque eu não acordo igual. Aleluia. Eu acordo diferente. Glória a Deus. Meu coração parece que vai sair pela boca, meu corpo fica anestesiado, e eu sei que ali tem alguma coisa. É diferente. Eu já tive sonhos em que Jesus voltava, muito legal, muito gostoso, né? Eu já sonhei com arrebatamento. Já tive outros que eu morria e depois eu ia para o céu, acordava no céu, glória a Deus. Mas isso são coisas da minha alma. Agora, quando você recebe um sonho de Deus, aquilo ali impacta de uma forma diferente. Verdade. Aleluia. Que foi o que aconteceu com Jacó.
Ele diz ali, vamos voltar ao texto, quem está com a Bíblia aberta. Acordando, pois, Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar. Ele ficou impactado no que ele viu. E a gente imagina, né? Eu pelo menos imagino, nossa, como foi que ele viu, o que foi que ele sentiu. E eu acho que eu vou me adiantar um pouquinho com a sua lição. E nós vamos já para o Novo Testamento. Eu quero que você abra a tua Bíblia. João, capítulo 1, versículo 51. João 1, 51. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. E disse-lhes: na verdade eu vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Aleluia. Jesus está falando isso. Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que vocês imaginam quando vocês leem aqui? Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ah, Jesus está aqui, eles estão aqui em cima. Não. Quando Jacó teve um sonho, ele viu Jesus. A escada era Jesus. Há um só mediador entre vós e o vosso Deus. Jesus era a escada. Ele era o caminho. Os anjos subiam e desciam sobre Cristo. Aleluia. Não foi o anjo que impactou Jacó. Não foi ali o ambiente espiritual que impactou Jacó. Foi o caminho, a escada, aonde estava ligando a terra no céu. Aleluia. Ele já estava vendo o Filho de Deus, Glória a Deus. aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E isso me impactou. Foi isso que eu fiquei, meu Deus, como a Bíblia é completa. Nada é jogado, nada é perdido, nada é assim, a resolver colocar. Não, tudo tem um propósito. Quando Jacó saiu da sua terra e foi para Padã-Arã, era um propósito. Ele estava buscando uma aliança. Ele ia se encontrar com alguém. E ali nesse caminho todo, Deus falou para ele, durante o sonho, falou assim: olha, Jacó, não se preocupe, eu vou com você, eu vou até lá, até o momento, e mais, quando você vai voltar também, você vai voltar e eu estarei com você todos os dias, te abençoando, te cuidando, te guardando. E Jesus nos diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou, mas eu volto para pegar vocês e levar vocês até o final, até a casa, onde vocês ficarão eternamente comigo. Nada lhe fará dano algum, porque vocês são os meus escolhidos. Jacó, você é meu escolhido. Aleluia. E eu vou estar com você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós falamos do céu, nós somos ministrados o mês inteiro. Um dos pontos foi esse. Quando nós falamos do céu, a gente imagina tanta coisa maravilhosa. Foi lindo aqui Apocalipse, né? Apocalipse nos aguça, nos dá vontade de ir para o céu. Ele fala que vai ter um rio de
Rio de Cristal, em algumas traduções, ele fala que lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, né? O choro nunca mais virá, não vai ter noite, não vai ter calor. Eu imagino que é o lugar mais bem climatizado de todo o universo. Glória a Deus. É o céu. Mas o que é de mais maravilhoso é que Jesus está lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que eu vivo nessa terra, todos os milagres, eu não caio em milagre, eu preciso de milagres, eu busco milagres. E como diz o Thales, eu vivo de milagres. Mas a minha busca maior é pelo Messias. Glória a É pelo Deus. Jesus. É Ele que me atrai. É Ele que me ganha. Meu coração é dele. Como nós cantamos e como, né, eu acho que você deve falar, também eu falo para ele, tu és o meu amor maior. Eu tenho muitos amores. Eu amo os meus filhos. Mas mais do que os meus filhos eu amo meu Deus. Glória a E Deus. olha que uma mãe se dizer, né, que o amor de filho é importante. Quem é mãe diz amém. Amém. Eu faço declaração para eles, essa semana eu fiz, e todos viram, né? No Instagram. Eu faço declaração para eles. Mas se Deus me falar, ou teus filhos ou eu vou precisar dizer sinto muito, meus queridos. Meu Deus é um amor maior. E é quando nós vivemos isso, quando nós temos esse amor, compreendemos esse amor a Cristo, todas as outras coisas ficam pequenas, principalmente as lutas e as aflições. Jacó, naquele momento em diante em que ele viu o Mestre, ele viu Jesus, ele viu o Messias, o amor da sua alma, ele não se preocupou mais com Esaú. Continuou seu caminho, casou-se então com Raquel. Você veja que para casar com Raquel ele teve que trabalhar 14 anos. Imagine, 14 anos, mas para ele não era nada. Era pequenininho. Ele havia visto o Messias. Amém. Ele enxergou o Messias. Amém? Amém. Que nós possamos desejar ir para o céu. Não pelas regalias que teremos lá. Tem gente que quer ir por causa das bodas, né? Eu imagino que vai ter de bom lá para comer. Tem outros que querem ir por causa da árvore que é remédio. Não aguenta mais as dores. Ah, não vou ter dor, não vou ter. Tem gente que quer ir porque não aguenta mais, né, a choradeira desse mundo, as aflições. Nós estávamos nessa semana reunidos com a minha família e eu conversava com a esposa do meu sobrinho e ela falou assim: ai meu Deus, eu estou orando tanto para Deus voltar logo antes que os meus filhos se tornem adolescentes. Ela tem um casalzinho. Aí eu falei, eu dei risada, eu falei assim: olha, eu quero que Jesus volte, mas não por essa razão. Qual é o temor dos seus filhos se tornarem adolescentes? Ai meu Deus, muito trabalho. Eu falei que nada, se nós colocarmos desde o começo os princípios no coração deles, não vai dar trabalho. Vai ser tranquilo. Eu não quero que Jesus volte porque eu não vou ter trabalho com os meus filhos. Imagine, não. Eu quero que Jesus volte para me encontrar com Ele. Aleluia. Minha alma precisa desejar me encontrar com Ele. Mas para encontrar com Ele, eu preciso andar nele. Assim como recebeste a Cristo, andar nele. E hoje, eu queria, quando eu cheguei, eu falei com o pastor Alessandro. Eu estava em casa, aí eu gosto de fazer lá na igreja, quem é da série sabe que eu gosto de fazer dinâmica, né? Eu gosto de fazer brincadeiras, para que eles fiquem fixados ali no que eles ouviram. Então, eu sempre gosto de fazer atos proféticos, né? E eu estava pensando numa coisa, eu falei, puxa, mas quando a gente está em casa, né? A gente fica à vontade, a gente faz lá as doideiras, mas mais tranquilamente. Aí quando eu cheguei aqui, eu tinha pensado em colocar o povo para subir a escada, eu pensei naquela escada ali. Eu falei, poxa, mas daí com todo mundo lá, né? Não sei a questão do altar, como o pastor vê isso e tal. Mas fique tranquila.
Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi escada. Aí eu falei, pastor Alessandro, eu vou fazer o povo subir escada. Ele, mas é para isso mesmo? Então hoje nós vamos subir a escada do céu. Nós vamos andar nele. É um ato profético? É, mas é tocar o mundo espiritual. Hoje você vai sentir os teus pés sobre Jesus, caminhando nele. Amém? Como é que vai ser? Quantos soldados tem que subir? Não sei. Não sei. Aí é você com teu Deus, você com as tuas pernas, quando você consegue subir ali. Mas nós vamos ter esse momento. E como o pastor falou que nós temos aí o horário livre, eu li um pouco na mensagem para que a gente tenha esse tempo. Fique à vontade. Caminhe nele. Ande nele. Viva e veja o que ele tem para você. É um sonho. Jacó sonhou. Sonho. Pense o que você quer encontrar ali agora. O que você imagina encontrar ali. E deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Amém?